Tudo bem, pessoal, continuando nossas aulas de limites, tá? Vamos calcular agora a indeterminação na forma 0 dividido por 0. Quando isso ocorre, tá? A gente não pode deixar isso como resposta não, aí a gente vai ter que dar uma mexidinha na função, tá? Para a gente poder arrumar, correto? Tudo bem, lembrando, gostou do nosso vídeo, marque positivo, se inscreva no nosso canal www.youtube.com/Matusalém Martins, esquecendo aí o caminho. Vejamos o que fazer quando o limite da função quando x tende a A assume o valor 0 sobre 0. É bem simples, tá? Cada situação é uma situação diferente, você vai ter que trabalhar com a função de acordo com ela, então você tem que saber trabalhar com as funções polinomiais, aí, funções logarítmicas, funções exponenciais, para poder simplificar as funções. Então, esse ponto agora é um ponto que depende muito do seu estudo das funções, né? Quem estudou lá no primeiro ano do ensino médio, quem está estudando na faculdade é o tópico de funções, tá? Então a gente precisa saber bem isso para poder simplificar. Então, quando ocorre? Primeiro, quando você se depara com a situação assim, limite dessa função quando x tende a menos 2. Por enquanto eu não sei que deu 0 sobre 0. Então a primeira coisa a fazer é jogar o menos 2. Então vamos ficar com menos 2 ao quadrado, 5 vezes menos 2 mais 6, sobre menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes menos 2, menos 10. Quando eu faço a conta, dá 4 menos 10 mais 6, embaixo dá 4 mais 6 menos 10, dando, portanto, 0 sobre 0. Opa, se deu isso aqui, eu não posso deixar. Não posso. Tudo bem? Então eu vou ter que trabalhar com essas funções. Quando ocorre aqui, deu 0 e 0, é porque o menos 2, gente, ó, olha, essa aí é a dica já que resolve a situação. Ele é raiz dessas duas equações, tá bom? Então a gente, o que tem que fazer? Eu tenho que diminuir essas equações para simplificar. Então eu vou escrever as duas equações na forma fatorada. Como as duas equações do exemplo são do segundo grau, basta eu resolver por Bhaskara, achar as raízes e escrever na forma fatorada. Lembrando que uma equação do segundo grau, que é escrita aí, pode ser escrita na forma fatorada, que é assim: A vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Essa é a forma fatorada padrão da função polinomial. Se fosse do terceiro grau, ia ter A vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda, vezes x menos a terceira, e assim vai. Correto? Então você tem que saber pelo menos a raiz, uma das raízes. Como aqui a gente sabe, já facilitou. Então eu vou pegar aqui, ó, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0, vou jogar no Bhaskara. Vou ter menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 25 menos 24 sobre 2. Menos 5, mais ou menos, ali vai dar 1, raiz de 1 é 1, sobre 2. Menos 5 mais 1, menos 4, dividido por 2, menos 2. Menos 5 menos 1, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então tá aqui as duas raízes, né? Como o A é 1, ó, o A é 1, eu posso escrever essa função aqui assim, ó, 1, vou botar aqui, né, que é o valor de A, x menos menos 2 vai dar x mais 2, x menos menos 3 é x mais 3 igual a 0. Então, ó, essa é a equação na forma fatorada, tá bom? Vou fazer a mesma coisa com a outra equação. X ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 0. Jogo no Bhaskara, então eu vou ter 3 mais ou menos raiz quadrada de 9 mais 40 sobre 2. 3 mais ou menos 7, né? Sobre 2. E as raízes são 3 mais 7, 10 dividido por 2, 5. 3 menos 7, menos 4 dividido por 2, menos 2. Ó. Como eu disse, o menos 2 é a raiz das duas. Tá escrevendo na forma fatorada, o A aqui também é 1. 1 vezes x menos 5, x menos menos 2 vai dar x mais 2. Beleza, aí agora eu pego, escrevo limite, quando o x tende a menos 2, aí em vez de escrever assim agora, a função eu vou escrever ela na forma fatorada.
Então a de cima deu x mais 2 vezes x mais 3, e a de baixo deu x menos 5 vezes x mais 2. Tudo bem, como é vezes, tá em produto, se tiver alguma coisa igual em cima e embaixo, você simplifica. Aqui simplificou. Veja que eu estou simplificando justamente aonde que faz dar zero. Então eu vou ter agora limite, quando x tende a menos 2, de x mais 3 sobre x menos 5. O que estava dando 0 sobre 0, eu simplifiquei, eu retirei. Se eu substituir agora, não vai dar 0 sobre 0. Então vai ficar menos 2 mais 3, 1. Menos 2 menos 5, menos 7. Então deu menos 1 sétimo. Tá bom? Então quando dá 0 sobre 0, você tem que fazer uma arrumação. Tá? Cada situação é diferente. Tá? Depende da função. Se ali fosse uma função do terceiro grau, era só usar o Briot-Ruffini, que você já simplificava, caía já na função, sem aquela raiz, né? E aí facilitava. Então, beleza, é fácil, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. Diferente esse, tá bom? Então, calcular limite de raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3. Primeira coisa, substitui o valor de x. Raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 3 menos 3. Deu 0 sobre 0. Opa, se deu 0 sobre 0, não posso largar isso como resposta. Tá bom? Então, cada situação a gente resolve de um jeito. Como eu disse, aqui essa função é um pouco diferente. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pegar aqui agora, vou trabalhar só com ela. Vou até jogar ela aqui mais para baixo. Raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3. Tudo bem. Nós já aprendemos lá no 9º ano, tá? No final do ensino fundamental, né? A gente fazia a racionalização disso. Já está racionalizado. Eu vou fazer uma racionalização ao inverso, como diz o outro. Então eu vou multiplicar isso aqui pelo conjugado. Raiz de x mais raiz de 3 sobre raiz de x mais raiz de 3. Correto? Quando eu faço isso, veja bem o que vai acontecer. De cima eu vou ter, para você prestar atenção aqui, né, o produto da soma pela diferença. E o produto da soma pela diferença fala, né, é um produto notável, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então vai ficar raiz de x ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Sobre. Nesse caso de baixo a gente não vai multiplicar não. Mantém. Você vai ver por quê. Raiz quadrada ao quadrado. Então deu x. Raiz quadrada ao quadrado. Deu 3. Sobre. Um pouco aqui dentro do parênteses para ficar mais fácil de enxergar. X menos 3. Raiz de x mais raiz de 3. Beleza? Muito bem. Não sei se vocês perceberam, ó, que aqui, como é vezes, deu x menos 3 de cima e de baixo. E o 3 exatamente é o ponto que está zerando. É a raiz das equações. Então simplifiquei. Tá? Tem gente que usa o termo cortou. Tá? Eu prefiro usar o termo simplificou. X menos 3 dividido por x menos 3 é 1. Então deu aqui 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. Perceba que aquele resultado, ó, igual, igual, igual. Então, esse resultado aqui é igual ao primeiro. Perceba que quando eu fiz a multiplicação, tá, eu multipliquei o que eu tinha, o termo, por raiz de x mais 3 sobre raiz de x mais 3. Uma coisa dividida por ela mesma é 1. Como eu multipliquei esse termo por 1, né, eu não alterei o resultado dele, correto? Por isso que esse resultado aqui é igual ao inicial. Então eu posso escrever agora que limite 1x tendendo a 3. Agora a função eu escrevo raiz de x mais raiz de 3, que é essa mesma função aqui já simplificada. Substituindo o 3 agora eu vou ter 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3, que é 1 sobre 2 raiz de 3. Posso largar a resposta assim, não tem problema nenhum não. Tá? Agora, se você quiser racionalizar, também pode.
Tá? Vou relembrar aqui como é que racionaliza, né? Agora realmente para dar a resposta. Só multiplicar por 1. No caso aqui o 1 vai ser raiz de 3 sobre raiz de 3. Vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 9. Raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 9 é 3. Raiz de 3 sobre 6. Então, você pode dar a resposta daquele jeito ou assim. Tanto uma quanto a outra tá valendo. Tá bom? Então, tá aí o segundo exemplo. Tá, eu não posso fechar aqui, gente, e dar todos os exemplos. Nós depois vamos colocar mais alguns exercícios resolvidos de outros exemplos, tá? Mas não dá para colocar todos. Tudo vai depender da função inicial, como é que você trabalha. Então, normalmente as pessoas ficam aqui meio embaçadas nesse ponto aqui, e aí não resolve, fica procurando dentro dos livros de limite e não consegue solução. Procure nos livros de função, o que você pode estar trabalhando com essas funções aqui, para que você consiga resolver um exercício que às vezes você está agarrado. Tá bom? Obrigado, até a próxima aula.